O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal. Padre Gabriele Amorte. Voz, Bruno Correia. Terceiro dia. 3 vezes virgem. Há um livro apócrifo bastante recomendado por sua antiguidade, que poderia remontar às primeiras décadas do século II. O Proto-Evangelho de São Tiago. Nesse livro, conhecemos o nome dos pais de Maria, Ana e Joaquim, e também outros episódios que devem ser compreendidos adequadamente. A chave de leitura desse livro é sua intenção de nos oferecer relatos inventados para nos dizer verdades. De certa maneira, é como um professor que instrui os seus alunos com fábulas de conteúdo verídico. Quando esse autor narra que, aos 3 anos, Maria foi apresentada no templo para ali ser instruída, na verdade quer nos dizer que, desde o início de sua razão, Maria se ofereceu como templo de Deus. Da mesma forma, a celebração de 21 de novembro, com o título solene de Apresentação da Bem-aventurada Virgem Maria, e que se originou no ano 543, em memória da dedicação de Santa Maria a Nova em Jerusalém, na realidade é a festa da virgindade de Maria. Mesmo assim, a virgindade é um dom de Deus, quando é escolhida por quem quer pertencer somente a Ele e colocar-se à sua total disposição. É um dom que o Espírito atribui a Maria, assim como o dom da Imaculada Conceição. Afirmamos isso porque a história de Israel não nos oferece nada parecido. Tampouco se sabia que a virgindade consagrada era um estado de vida agradável a Deus. Com efeito, todas as grandes mulheres de Israel, apresentadas como modelo e que, de certa maneira, prefiguravam a Virgem, Sara, Débora, Judite, Esté, eram casadas ou viúvas. Israel apreciava a maternidade. A ausência de filhos era considerada uma vergonha, uma maldição, um castigo divino. Como pode ter, portanto, concebido a Virgem, com um valor que não tem explicação humana, o propósito de permanecer virgem? Depois virá Jesus para ensinar o que é mais perfeito, e o seguirá um punhado de homens e mulheres, que ao longo dos séculos viverão eternamente consagrados a Deus. Mas a Virgem não tinha nenhum modelo para seguir. Apenas o Espírito Santo pode ter sugerido a ela uma opção tão única e lhe dado a determinação para cumpri-la. Talvez compreenderá, desde que adquiriu o uso da razão, o grande preceito continuamente repetido pelos israelitas piedosos. Amarás ao Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma e com todas as suas forças. E desejara viver isso de modo absoluto. É inútil, porém, buscar uma explicação humana a uma escolha divina. Creio que também aqui Maria teve uma antecipação dos ensinamentos de Jesus e foi verdadeiramente filha de seu filho, para utilizar uma expressão de Dante. Creio também que ela agiu com plena liberdade e simplicidade, sem se dar conta de que inaugurava ou seguia uma vida nova, sem paixão de ânimo sobre como viver essa opção que carecia de precedentes, sobretudo quando seus pais a deram como esposa de José. É próprio de Maria viver uma fé absoluta, sem criar problemas ou pedir explicações, mas abandonando-se inteiramente ao Senhor. Paulo VI destaca outro aspecto. Com a opção da virgindade, Maria não renuncia a nenhum valor humano. Seguir o caminho da virgindade não pressupõe menosprezar o matrimônio, ou estabelecer algum limite à santidade a qual todos somos chamados.
é seguir generosamente uma vocação particular do Senhor. Maria é 3 vezes virgem, antes, durante e depois do parto. É necessário exaltar a virgindade em um mundo em que ela anda tão maltratada, com a consequência de que sofremos não apenas de uma terrível queda nas vocações, mas também com muita frequência destruída a própria unidade da família. Parece que vivemos em um mundo tão sombrio, tão imerso no sexo e na violência, que o vício caminha com o peito estufado por nossas ruas. Constantemente defendido por leis permissivas, ao mesmo tempo parece que a virtude tem de se esconder, envergonhada. O juízo de Deus, no entanto, e o bem da sociedade se desenvolvem em um sentido totalmente oposto. Não há dúvida de que a virgindade de Maria nos remete também àquela virtude da pureza, defendida pelo Decálogo em 2 mandamentos, e que São Paulo quase relaciona com a santidade, ilustrando seus motivos de fé como ninguém havia feito até então. Ele vai além do conceito do mero domínio de si mesmo, que é importante, mas simplesmente humano, apreciado pelos pagãos. É importante que as mulheres sejam respeitadas, mas também é importante que sejam elas as primeiras a se respeitar. São Paulo nos convida a dar um salto de qualidade. Lembremos-nos de que a impureza está indicada na Bíblia com a palavra grega porneia. Assim fica fácil compreender a palavra pornô, derivada de um verbo que significa vender-se. São Paulo parte desse ponto para nos sugerir 3 motivos de fé, que incutem horror à porneia, à impureza. 1. Uma pessoa não pode vender-se porque não pertence a si mesma. Foi resgatada por Jesus por um alto preço e por isso pertence a Ele. Pensemos na clareza que o conceito de resgate tinha um escravo daqueles tempos. 2. Você pertence a Cristo, não como um objeto alheio, apartado da existência dele, mas como um membro seu. Alguém se atrevia a arrancar um pedaço de Cristo, um membro, e entregá-lo à prostituição, à porneia? 3. O corpo é sagrado por ser templo do Espírito Santo. Pensemos no quanto são respeitados os lugares de culto de todas as religiões. Você se atreveria a profanar o templo do Espírito? Cometeria um sacrilégio desses? Devemos reconhecer que nenhuma religião ou nenhuma filosofia respeitam tanto o corpo humano como o cristianismo. Membro de Cristo, templo do Espírito Santo, destinado à ressurreição gloriosa. Creio em Cristo, mas não creio na castidade dos padres, dizia-me uma profissional. Meu sonho é ser estrela pornô, confessou-me uma jovem de 16 anos. Padre, reze por meu filho que se relacionou com uma mulher casada, 20 anos mais velha que ele, rogava a senhora. Como é possível? Nossa filha, que mal saía de casa e da igreja, vive agora com um rapaz viciado e não quer nem pensar em voltar para casa. Desabafava um casal. Poderia continuar com esses exemplos. São fatos de todos os dias. Enquanto nos jornais só se ouve falar em violência contra a mulher e as crianças. Que a nossa Mãe Celestial, 3 vezes virgem, ela que é a Virgem por excelência, nos ajude a curar a nossa sociedade com sua pureza imaculada. Em todos os ícones ortodoxos, a tripla virgindade de Maria é expressa com 3 estrelas, na testa e nos ombros. Reflexões sobre Maria. A candura de Maria nos encanta. Seu segredo foi a obediência às solicitações do Espírito Santo. Encarou com humildade e decisão a tendência dominante, os temores da incompreensão e do desprezo, as dificuldades que podiam parecer insuportáveis.
Porém, foi assim que Jesus quis a sua mãe. Aquele que procura agradar a Deus, confia em sua ajuda e tem a graça de vencer obstáculos que parecem intransponíveis. Sobre nós, o exemplo de Maria é modelo e sua presença é intercessão. Todos devemos observar a virtude da castidade segundo o nosso estado, que é o convite de Paulo: não vos conformeis com este mundo, Romanos 12:2, e os 3 motivos de fé que mencionamos nos sirvam de estímulo para sermos verdadeiros filhos da Virgem da melhor maneira possível. Bem-aventurados puros de coração, a pureza interior total, não apenas formal, porque estes verão a Deus. Mateus 5:8.